Quero ler com você o primeiro versículo de Lucas 10. Vai ser a meditação da palavra do Senhor nessa manhã aos nossos corações. Diz assim a santa palavra do Senhor. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e lugar que estava aí. Eu quero que você pule comigo agora para o versículo 25. Versículo 25. Nesse mesmo capítulo, no versículo 25, está dizendo assim a palavra do Senhor. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? Isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, do teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Amados, no contexto, começa no capítulo dizendo sobre Jesus enviando seus discípulos. E todo discípulo de Jesus tem essa missão de ser enviado. E não é diferente você também nesse lugar, é um enviado de Deus. Eu sei que muitas vezes, muitos vieram aqui com um plano, com um projeto de poder ganhar dinheiro, de poder construir um outro estilo de vida, mas eu quero declarar na tua vida nesta manhã, que o verdadeiro propósito da sua vinda para cá não foi esse. Você veio aqui porque você foi enviado por Deus para ser bênção nessa terra. A sua vida aqui tem um sentido, a sua família estar aqui dentro de Atlanta tem um propósito divino. Deus que abençoar esse lugar escolheu você para ser o Abraão e o samaritano dessa geração. Quem crê aqui nisso? Quem crê? Diga assim: a minha vida é uma bênção nesse lugar. Você crê nisso de todo o teu coração? Levanta a mão. Quem está comigo aqui nessa manhã? Amém? De corpo presente, louvado o nome do Senhor. Na sequência da leitura, você encontraria uma parábola contada por Jesus para responder o questionamento do doutor da lei, que queria pegar Jesus, que queria na verdade testar Jesus, queria provar Jesus. E na verdade ele que foi provado. Você sabe que quando ele foi tentar testar Jesus, ele vai fazer uma pergunta que é inteligentíssima, fantástica. O que farei eu para herdar a vida eterna? Que pergunta poderosa, mas que intenção ruim. A pergunta era poderosa, mas a motivação do coração dele não era boa. A motivação dele era pegar Jesus em alguma falta, pegar Jesus em alguma falha. Ele queria testar Jesus. E como sempre, foi Jesus que acabou testando ele. Porque quando Jesus responde a pergunta dele, Jesus responde a pergunta dele com uma outra pergunta. Eu sempre fico muito preocupado quando eu vou orar diante do Senhor e já fico perguntando para Deus por quê. Se tem uma coisa que você deve evitar em suas orações, é esse tal de por quê. Porque quando você começa a perguntar por quê, Jesus logo lhe devolve uma pergunta, e aí a resposta fica ao seu encargo, e aí você mesmo responde e pronto, acabou a questão, fechou a questão. Jesus nunca responde uma pergunta com uma intenção que não seja boa, com uma resposta direta. Todas as vezes que Jesus dá uma resposta direta para alguém, ele primeiro sonda o coração. Então quando Jesus responde diretamente para alguém e abertamente para alguém, ele sondou o coração da pessoa e entendeu que aquela pessoa tem como objetivo aprender, crescer. Quando uma pessoa se revolta contra Deus, quando uma pessoa questiona Deus, ela não tem a intenção de aprender, ela tem a intenção de colocar a culpa em Deus por algo. E na verdade, quando a gente começa a fazer esse tipo de oração, essa oração sempre será respondida com uma pergunta. Jesus sempre inverte e mostra os nossos erros. Foi assim com esse rapaz. Quando ele pergunta para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Com a intenção de testar Jesus, Jesus disse, Jesus perguntou: como está escrito na lei? E como é que você interpreta? Porque uma coisa é o que está escrito, a outra coisa é o que você entende. E nem sempre o que está escrito, você entende da forma que está escrito. Então Jesus queria saber o que estava escrito e o que ele entendia. E quando Jesus faz essas duas perguntas a ele, está dizendo: provavelmente há algo escrito que você não está entendendo da forma correta.
Porque está escrito uma coisa e você está entendendo de outra, e é por isso que você está me perguntando da forma que você está. Então o rapaz responde, e quando ele responde, Jesus termina dizendo: muito bem, respondeste certo. Vai e faça. Ou seja, você conhece, mas você não pratica. Não basta saber, tem que praticar. E no contexto anterior você vai ver que Jesus enviou os seus 12, e quando ele enviou e disse assim: graças eu te dou, porque revelaste essas coisas aos simples e não aos sábios. E esse homem não era um simples, esse homem era um sábio, ele era um doutor. Ele era alguém que estudou para poder saber o que ele estava perguntando para Jesus. Então quando ele testou Jesus, ele já sabia da resposta, e Jesus sabia que ele sabia da resposta. Então ele não tinha uma dúvida, ele não queria aprender. E quando ele então pergunta a Jesus, responde a ele com uma pergunta, e ele responde, e Jesus disse: agora vai lá e pratica. Jesus está dizendo assim que a palavra de Deus, ela não foi feita apenas para a gente conhecer, não foi feita apenas para a gente saber. A palavra de Deus, ela foi feita principalmente para a gente praticar, para a gente viver. Quem ama viver a palavra de Deus aí? Então as pessoas perguntam quantas vezes você leu a Bíblia, e aí eu falo: quantas vezes você praticou ela? Não basta você saber, você precisa praticar. Então Jesus está pegando ele no ponto fraco dele, porque Jesus disse: vai lá e pratica. E ele querendo se justificar. Justificar de quê? Da falta da prática. Ele se justifica justamente naquilo em que ele não praticava. Porque amar o Senhor teu Deus com todas as suas forças, todo o teu coração, toda a tua alma, o teu entendimento, não era uma dificuldade para ele. A dificuldade dele era amar o próximo como a ti mesmo. Então ele já responde a Jesus dizendo: quem é o meu próximo? Porque os doutores da lei eu amo, os que convivem comigo nas minhas escolas eu amo, mas quem é o meu próximo se não são eles? E novamente uma pergunta inteligentíssima, mas com uma intenção não muito boa, uma motivação não muito boa. E dessa nova pergunta nasce então uma resposta direta. E essa resposta direta é uma parábola, a famosa parábola do samaritano, que dá tema à pregação dessa manhã, os samaritanos dessa geração. E quando Jesus vai narrar a história do samaritano, ou melhor, do bom samaritano, porque ele faz questão de colocar essa palavra bom antes do samaritano, alguém sem nome, mas não sem caráter. Era alguém sem nome, mas que possuía um caráter bom. Porque na frente do nosso nome sempre vai o nosso caráter. Era isso que Jesus estava dizendo para ele. Você está muito preocupado em ser doutor, você está muito preocupado em saber, e você está pouco preocupado em ser, porque você é o seu caráter. Quem está entendendo isso aqui nessa manhã? Você não é só reputação. O que falam de você é muito importante, mas não é mais importante de quem você é. E você é aquilo que Deus conhece a seu respeito, e não aquilo que os outros conhecem a seu respeito. Porque os outros conhecem alguma coisa de você, mas só Deus conhece tudo de você. Ele conhece até o que você vai falar antes de você falar. Antes que as palavras venham aos teus lábios, Ele já sabe o que você vai dizer. Ele conhece seus pensamentos, todos eles. Então, é importante o que as pessoas pensam ao nosso respeito, mas não é mais importante do que Deus sabe ao nosso respeito. Porque as pessoas pensam ao nosso respeito. Deus não, Deus tem certeza. Deus sabe quem você é antes de você nascer. A palavra para o profeta foi qual? Eu te conheci antes do ventre da tua mãe. E quando você estava lá dentro da madre, eu te chamei para ser profeta entre as nações. Fica imaginando Jeremias ouvindo uma palavra dessa. Como assim? Eu não estava nem formado ainda, eu já era chamado. Sim, você já foi chamado, escolhido, porque quando você nasceu em Deus, com um destino e com um propósito. Então sua vida não é vazia, sua vida não é fruto do Big Bang, a sua vida não é fruto de um acidente cosmológico, a sua vida é projeto de Deus aqui nessa terra. Se foi liberada uma palavra de médico, se foi liberada uma palavra de homem sobre a tua vida de maldição, eu estou aqui para ser um profeta de Deus na tua vida, para liberar uma palavra de destino e de bênção. Deus está dizendo que Ele colocou você nessa terra com propósito. Você não vai partir dessa terra sem cumprir esse propósito, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Quem está recebendo aqui nessa manhã? Quem está recebendo? Quem está comigo aqui? Quem está comigo nessa manhã? Presta atenção na parábola. Eu vou fazer um resumo diferente, talvez, de tudo que você tenha ouvido, ou talvez não, você já tenha ouvido. A palavra diz que um homem desceu de Jerusalém até Jericó.
e no caminho ele foi assaltado. Os ladrões roubaram tudo o que ele tinha e espancou, deixando quase morto. Não morto, quase morto. Então diz o texto que, passando pelo mesmo caminho, estava passando quem? O sacerdote. Em seguida, o levita. E todos eles passaram de largo. Não sustentaram, não ajudaram aquele rapaz. Até que passou o bom samaritano. E aquele bom samaritano, vendo aquele homem que estava caído no chão, quase morto, porque havia sido espancado pelo ladrão, o bom samaritano salvou aquele rapaz. Passou nele um óleo, deu a ele vinho, colocou no lombo do seu jumento, levou até uma hospedaria, pagou a hospedaria e disse: eu vou viajar, eu tenho que seguir minha viagem, eu vou deixar ele aqui protegido, está aqui 2 moedas, quando eu voltar, se tiver algum custo maior, eu vou pagar, porque eu vou voltar e vou buscar ele. Então Jesus está contando essa parábola para tentar responder para o rapaz qual é o próximo. Quem era o próximo dele? Então pegue comigo algumas coisas importantes. O rapaz desce de Jerusalém para Jericó. E Jerusalém, para Jesus nessa parábola, é a representação de um contato com Deus. Jerusalém é a representação da nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. É o lugar da presença de Deus. Quem está entendendo isso aqui? Então esse homem, ele desce para o caminho de Jericó. E quando diz que ele está descendo, ele está saindo da presença de Deus. E no caminho ele é assaltado pelo ladrão. Você sabe o que é um ladrão na Bíblia? Sim? O que ele vai fazer? Roubar, matar e destruir. Então ele quase morto, porque o ladrão não quis matar. O ladrão quis maltratar. Ele espancou até quase a morte. E quando viu que ia morrer, ele parou, porque ele queria deixar a pessoa sofrendo. Porque essa é a função dele, deixar as pessoas sofrendo. Então quando a pessoa estava ali quase morrendo, veio 2 tentativas de salvar aquele rapaz. A primeira é representada por quem? Pelos sacerdotes, pela lei. E o que aconteceu com ela? Não salvou. Depois veio quem? Os reis, que são representados pelos levitas, como Davi era levita, a casa de Davi. E o que aconteceu? Também não salvou. Até que vem o bom samaritano, que é a representação de quem? De Cristo. O bom samaritano que desceu de Jerusalém, ou seja, desceu do céu, para resgatar a humanidade caída, quase morta, que se afastou da presença de Deus. Então ele veio para resgatá-la, para salvar. Ele deu para ela o óleo, o vinho, e levou para a hospedaria, pagou o preço para que ela pudesse ser cuidada, e depois ele voltaria para buscar. Quem crê que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Quem crê? Amém? Então você está compreendendo que Jesus está dizendo que essa parábola representa a obra dele, que o bom samaritano é ele é o bom samaritano. E como é que ele termina o texto dizendo? Vá e faça a mesma coisa. E ele disse que nós faremos as obras que ele fez, e faremos elas maiores do que ele fez, porque ele ficou 3 anos e meio aqui servindo no seu ministério, e nós estamos uma vida toda. Tem gente aqui com 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, 20 anos de igreja, 1 ano de igreja, 2 anos de igreja, não importa. Você tem uma missão, você foi enviado para fazer as obras do Pai, você foi enviado para desfazer as obras do diabo. Jesus te enviou, te empoderou, porque foi assim que ele fez com os 11, os 12, ele empoderou eles pisaram em serpentes, escorpiões e toda a obra do mal, e nada fez dano, porque havia uma unção de Deus, e essa unção foi representada pelo óleo que foi derramado, e havia a presença do Espírito Santo, que foi representado pelo vinho. Aleluia! E é isso que o Espírito Santo vai te fazer nesta manhã. Ele vai derramar o seu poder sobre a tua vida. Os samaritanos dessa geração precisam ser empoderados pelo Espírito Santo, e é isso que ele quer fazer. Eu quero saber se tem alguém aqui que tem esse desejo. Quem quer receber esse poder aqui? Aleluia! Glorificado é o nome santo do Senhor. Os samaritanos dessa geração precisam de 3 elementos que estão contidos nesse texto, que muitas vezes nós lemos e não prestamos atenção, mas que são importantes para a nossa vida. Se você deseja ser igreja, se você deseja ser samaritano dessa geração, se você deseja dar continuidade à obra de Cristo, pelo menos 3 elementos que estão contidos, embutidos, estão dentro dessa parábola, você precisa ter. E esses 3 elementos precisam ser tirados de dentro dessa parábola e ser lançados sobre as vidas aqui nesta manhã, para que vocês venham se apossar dele,
para que vocês venham se empoderar dele, para que vocês venham tomar posse desses elementos, para que vocês tenham mais ainda do poder de Deus, para poder fazer obras que o Pai fez e fazer até maiores do que ela. E esses 3 elementos eu quero lançar sobre vocês nessa manhã, como se fosse uma bandeja e um banquete, e eu estivesse oferecendo para você, por exemplo, a Santa Ceia do Senhor. Eu quero trazer para você esses 3 elementos, e eu não desejo do fundo do meu coração que você saia daqui sem eles. Nessa manhã existem 3 elementos dentro dessa parábola que Jesus falou intencionalmente, propositalmente, para que nós pudéssemos enxergar, para que nós pudéssemos receber a revelação do Espírito que está na palavra, porque a palavra é Espírito e vida, para que nós possamos nos apossar dela, e nessa manhã aqui, sair daqui cheios dessa presença de Deus, e cheios desses 3 elementos que Deus quer trazer para a nossa vida. Os samaritanos dessa geração precisam de 3 coisas, e a primeira delas eu chamo de cura. Diga comigo, cura. O que é cura? Cura é representada pelo óleo. Então a palavra diz que ele deu para o rapaz a primeira coisa. Ele deu para ele óleo. Diga comigo, óleo. Óleo é representação da cura. Os samaritanos dessa geração, a igreja dessa geração, precisa entender que a nossa missão é salvar uma humanidade caída, que está quase morta, roubada, espancada pelo ladrão. E só tem uma forma disso acontecer: óleo. Se uma das funções mais importantes que a igreja tem é curar, e essas curas não se trata simplesmente de curas físicas. Essa cura vai envolver a alma e vai envolver o espírito da pessoa, ou de qualquer pessoa que entrar por aquela porta. Quando elas entrarem por aquela porta, sentarem nessas cadeiras, elas precisam sentir que o bálsamo de Deus está nesse lugar, que o óleo de Gileade está nesse lugar, curando, sarando, que as palavras que são ministradas nesse lugar, eu tenho certeza que sim, são palavras que geram vida, são palavras que geram cura, que as pessoas que congregam nesse lugar, as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo que estão nesse lugar, elas carregam consigo sua botija cheia do azeite de Deus. Porque quem é que vai entrar no reino? As que estão faltando azeite ou as que estão com azeite? Então a igreja, ela possui uma função de cura que jamais pode ser ignorada. Uma função onde o caído ou quase morto, quando ele pisar os pés nesse lugar, ele vai poder sentir a fragrância, o cheiro desse óleo de cura, aquela dor que está na alma dela intensa, doendo, matando. Sabe a dor da perda, de ter sido roubado, de ter perdido seus parentes, de ter perdido alguém, de estar sozinho nesse mundo. A igreja, que são os samaritanos dessa geração, possui esse óleo. Nós somos portadores de um óleo que tem poder para curar aquilo que o médico não pode curar, que tem poder para cicatrizar aquilo que o remédio não pode cicatrizar. Existe um poder sobre as nossas vidas que nós não podemos ignorar. É o poder da cura, do óleo que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Se a sua botija está vazia, se as suas lamparinas estão vazias, esta é a manhã que Deus pode encher você do óleo da unção, e esse óleo tem o poder de curar toda dor. Você foi levantado nessa geração, você foi levantada nessa geração para gerar cura nas vidas, e essa cura vai acontecer não somente através das suas atitudes, mas através das suas palavras. Desde quando você abrir os seus lábios, as palavras que saírem da sua boca vão gerar vida e não morte, vão gerar vida, vitória sobre a vida das pessoas e não derrota. Entenda uma coisa, um chamado de Deus. Ele enviou você para ir de Jerusalém até Jericó para salvar os que estão caídos, perdidos. A sua vida aqui tem um propósito, e é por isso que Ele deixou você com óleo. Se está faltando, Ele derrama nessa manhã, mas você não sai daqui sem o óleo da unção de Deus sobre a tua vida. Deus vai derramar sobre a tua vida, Deus vai derramar sobre a tua família, Deus vai derramar sobre a tua casa, o lugar onde você trabalha, o lugar onde você estuda, o lugar que você congrega. Deus está derramando um óleo poderoso. Entenda, você é o médico de Deus aqui na terra. Quando as pessoas estiverem doentes, caídas, estiverem inflamadas em suas dores, Deus vai levantar você. Você não entende porque as pessoas te procuram quando estão mal? Você não entende porque as pessoas vêm pedir conselho para você? Porque Deus colocou um
olham em você e elas sabem que é diferente. O que está na tua vida é diferente. O que está na tua vida é a unção de Deus. Essa é a manhã do óleo de Deus. Quem está recebendo isso aqui? Essa é a manhã do óleo de Deus na nossa vida. A igreja tem o papel de curar as vidas. Quem pode dizer amém por isso? Nós só podemos curar quando nós temos óleo. Nós temos elementos importantíssimos para a igreja que nós não ignoramos. Quem entende que a igreja precisa de oração? Quem entende aí? A igreja precisa de oração. Isso aí todo mundo sabe. Quem entende aí que a igreja precisa de jejum? Todo mundo sabe. São mecanismos para poder o quê? Encher a botija. São ferramentas para encher a botija do óleo. Acontece que a gente ora para quê? A gente pede unção para quê? Depois a gente vai, parece que a gente está guardando estoque de óleo. O bom samaritano era bom porque ele ajudava. Fazia parte do caráter dele. Quando você nasceu de novo, a sua identidade se tornou a identidade de Cristo. Se Cristo é o bom, você também vai se tornar o bom. Porque nós somos transformados à imagem do Filho de Deus. Amém, irmãos? Você está em constante processo de transformação. Então esse óleo que vai gerar cura sobre a vida das pessoas, é um óleo que já está na sua vida. Entenda uma coisa, uma igreja de feridos só vai criar feridos. Uma igreja de curados só vai gerar curados. Nós não fomos chamados para gerar feridos, porque o ferido fere, o curado cura, o machucado machuca, o decepcionado decepciona, o frustrado frustra. Por quê? Porque você só pode dar aquilo que você tem. A nossa identidade, o nosso caráter é o de Cristo. Cristo é bom. Quando o bom samaritano está descendo, ele não desce com as suas mãos vazias. Ele desce com óleo. O óleo fazia parte dos seus instrumentos ou da sua bagagem. Ele já estava preparado. Por que o sacerdote, por que o levita não pode ajudar? E talvez uma pergunta mais importante: o que o levita e o sacerdote estavam fazendo ali, se eles não iam ajudar? Não é um caminho para eles. O que eles estavam fazendo fora de Jerusalém, se eles não possuíam óleo? Muitas vezes a gente quer sair e fazer a obra de Deus sem primeiro estar equipado. E esse é um grande erro, porque necessitados tem em todo lugar. E muitas vezes nós estamos tão vazios do óleo de Deus, que quando as pessoas estão precisando, nós não temos o que fazer. Eu me lembro de uma situação onde eu estava pregando numa igreja, no interior do Brasil, e aí uma pessoa falou assim: pastor, eu vi uma pessoa no chão, sentada na calçada, uma moça, e ela estava assim, parece que ela estava transtornada, e eu vi que tinha um espírito de suicídio, e ela estava ali, era 3 horas da manhã, sentada na beira da calçada, e uma voz dentro de mim falou assim: vai lá. E eu falei: o que você fez? Ela disse: eu tive medo e não fui. Eu falei: por quê? Porque eu pensei: vai, eu não consigo, vai um demônio, eu não consigo expulsar, vai alguma coisa, eu não consigo. Então a gente tem vivido tempos em que a igreja tem passado ao largo, e a igreja, ela não pode falhar onde a lei os profetas falharam, onde a lei os reis falharam. Porque enquanto os judeus se tornaram exclusivistas e fecharam em si mesmos, desistindo da humanidade, olhando para eles dizendo assim: já morreu, já era, está morto. A igreja, que é descendente do bom samaritano, que é Cristo, é aquela que não desistiu da humanidade, que não desistiu das pessoas, que acredita que ainda cura. Pode até dizer está quase morto, mas você vai dizer assim: eu tenho o óleo que cura e que restaura e que vai ressuscitar se for necessário, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que tenha um diagnóstico médico dizendo que é terminal o estado dela, ainda assim poderá viver e ter vida, e ainda que morra, não morrerá para sempre. Jesus vai trazer a ressurreição, aleluia. Nós temos esse óleo que foi dado pelo samaritano, ou o bom samaritano, que é Cristo na nossa vida. Você foi curado para curar, você foi sarado para sarar.
A igreja possui um óleo, e esse óleo não é um óleo, não é óleo diesel, é óleo da unção. Já tentou cheirar óleo diesel? Você não consegue, passa mal. Tem crente que é assim, é tão doente que você passa mal perto dele, da conversa dele, só sabe falar mal dos outros, só sabe criticar, só sabe ver defeitos, só sabe ver o que está errado, não tem poder de cura, parece que tem poder de espalhar doença. Então, aquilo que está dentro dela, ela começa a compartilhar com os outros. A palavra diz em Hebreus que essas pessoas possuem raiz de amargura, e que, brotando, contamina todo o corpo. Só que nós não fomos chamados para contaminar, nós fomos chamados para sarar. Diga assim: eu sou a cura, não sou a doença. Fala comigo aí: eu sou a cura, não sou a doença. Olha para essa pessoa e fala para você: é a cura, você não é a doença. Porque o corpo de Cristo, ele se cura automaticamente, ele se cura sozinho. Você sabia disso? Ele não precisa de médico. O corpo de Cristo expulsa todo o corpo estranho. O ímpio não consegue permanecer na congregação do justo. Por quê? Porque o corpo, assim como o nosso expulsa, se você tiver um graveto que entrou no seu dedo, uma ferpa que entrou no teu dedo, o teu corpo expulsa ou não expulsa? Sozinho. O corpo de Cristo é igual. O corpo de Cristo não nasceu para carregar doença. Muito pelo contrário, onde o corpo de Cristo toca é a doença que é convertida em cura. Quem crê nisso aqui? É o leproso que é curado. Irmãos, a igreja de Cristo Jesus, ela não pode ser contaminada, ela é que tem que curar. Um fofoqueiro entrar aqui, não é a igreja que tem que ficar fofoqueiro junto com ele, é a igreja que tem que transformar ele numa pessoa sábia. Aleluia, oh aleluia. Quem está entendendo isso aqui nessa manhã? A igreja possui esse poder de cura, de transformação. Não somos nós que temos que ser contaminados pelo mundo, é o mundo que tem que ser purificado conosco. Quem crê nisso aqui? Por nós, os leprosos serão curados, os fofoqueiros serão curados, os corruptos serão curados, quando tiver em contato com o corpo de Cristo, que somos nós. Aleluia! Veja você, porque, olha só, quando Deus criou todas as coisas, ele cria nos primeiros capítulos de Gênesis, e depois ele vem formando todas as coisas. Existe uma diferença entre criar e formar, porque quando Deus criou, ele fez todo o projeto e todo o plano, e os planos de Deus começam de trás para frente, igualzinho você quando vai ler um livro, já vai lá no final, é assim ou não é? Você puxou esse de quem? Do seu pai. Ele já foi lá no final, viu o plano, vamos ver se vai dar certo, então eu vou fazer. Aí ele veio construindo o restante. Então Deus primeiro criou para depois formar. Ele cria. Por exemplo, criou Deus macho e fêmea. Quem se lembra disso aí? Macho e fêmea os criou. É bíblico ou não é? Mas na hora de formar, ele forma quem primeiro? Adão. Só depois ele forma Eva, sim ou não? Na hora de criar, ele criou os dois. Aonde? Na planta, no projeto, na mente dele, no coração dele, dentro dele, você já estava criado. Agora, trazer à existência o que está dentro dele, foi a formação. Vai lá no 2º capítulo, ele começa a formar o que ele criou dentro dele, ele criou dentro dele você. Agora ele vai formar, e ele vai formar através do primeiro homem, o primeiro homem, Adão. Por isso Adão significa humanidade. Por quê? Porque quando Adão nasce todo mundo junto com ele. Já estava todo mundo criado, não estava formado, mas estava criado. Por isso quando Adão cai com ele toda a humanidade. Por isso o último Adão, quando ele vem, porque se o primeiro Adão caiu e trouxe pecado no mundo, e trouxe morte, e derrubou todos os seres humanos, o último Adão, não é o segundo, é o último Adão que é Cristo, porque não vai ter outro Adão. O último Adão que é Cristo, carrega consigo agora no seu corpo a sua igreja. O corpo de Adão estava podre, então todo mundo pecou com ele. O corpo de Cristo é santo, então todo mundo é santificado por ele. Por isso nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa palavra, aqueles que estão em Cristo Jesus, ou fazem parte do corpo de Cristo. O corpo de Adão fez todo mundo pecar, o corpo de Cristo fez todo mundo santificar. Aleluia! Quem está entendendo isso aqui recebe? Então eu vou repetir: o corpo de Adão fez todo mundo cair, o corpo de Cristo restaurou todo mundo. Aleluia! Então esse óleo que tem no corpo é o poder de gerar a cura, é o poder de curar o caído, o doente, de tocar no leproso e não ficar leproso com ele, mas de fazer com que ele seja curado com você. Você e Deus
sempre será mais forte do que o mundo inteiro. Sempre você e Deus será a maioria. Você dentro do corpo de Cristo tem mais poder para fazer o bem. Então você não deve ser influenciado pelo mal. Você não deve ser como levita, como sacerdote que passou ao largo e teve uma atitude indiferente, não, porque dentro de você já foi depositado o óleo. Como que eu sei disso, pastor? Só sabe usando. Jesus disse: ide, pregar, e vai lá pregar. Como que você vai saber se você não deixa ser usado? Está guardando, está economizando? É, meu irmão? Tem que começar a usar. Você só sabe o que tem na hora que você começa a usar. Então foi por isso que Jesus fez com eles: vai lá, vamos pregar. E aquele doutor ficou incomodado em saber que aqueles discípulos fizeram isso, curaram enfermos, expulsaram demônios, abençoaram os lares e sacudiram as poeiras dos pés quando não eram abençoados. O doutor falou assim: como assim? Peraí, eu vou lá pegar esse Jesus, porque esse Jesus não pode ser tão bom assim. Então o primeiro elemento que nessa manhã eu quero trazer para vocês é o elemento do óleo, a cura. Igreja, coloca algo no teu coração. O ferido cura, o ferido fere, o sarado sara, o curado cura. Diga: eu fui chamado para curar. Toma posse do primeiro elemento. Diga: Senhor, eu tomo posse do óleo sobre a minha vida. Eu nasci para curar e não para ferir. O meu papel é de curar vidas, assim como o bom samaritano, que é Cristo. Aleluia. E olha que interessante, né? Jesus falou assim: ó, toma 2 moedas, guarda para mim, eu vou descer mais para baixo ainda e vou voltar e vou buscar ele. E qualquer prejuízo que tiver aí, deixa comigo. Para e pensa. Quem que é o hospedeiro? Diga comigo: o Espírito Santo. Diga comigo: Espírito Santo. Quem está comigo aqui nessa manhã? Quem não está pensando no almoço, está pensando agora na palavra. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Você sabe como que é um homem espiritual e como não é um homem espiritual? Vou falar para você: o homem espiritual e o homem que não é espiritual. O não espiritual, ele está na igreja, sentado no banco da igreja agora e está pensando na comida que vai comer depois. O espiritual teve que trabalhar e está lá assim desesperado: como eu queria estar na igreja. Essa é a diferença. Que o homem espiritual, ele está na igreja, mas ele está pensando na comida. O que não pôde vir, porque está trabalhando ou está cozinhando lá agora, fala assim: como eu gostaria de estar sentado lá e alguns deles estivessem aqui cozinhando para mim, porque eu queria me alimentar da palavra. O homem espiritual, a alma dele está sempre voltada para a palavra de Deus. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca. Então vai comendo aí. Então, quem é o hospedeiro? Diga comigo: o Espírito Santo. Jesus falou que ele ia fazer morada em nós. Quem que hospedaria? Diga assim: a igreja. Onde é o lugar de colocar os doentes? Lá no Brasil nós temos uma expressão que eu acho que vocês conhecem: onde que fica as curvas de rio? Olha para essa pessoa aí, olha para essa pessoa e fala assim: eu te amo em Cristo Jesus. Olha para a pessoa mais difícil da igreja. Brincadeira, irmão, não faça isso, é brincadeira, não denuncie. Cadê o espelho? Por que, meus queridos amados? Por que, meus amados? Porque esse lugar é um hospital de Deus. Isso aqui é hospedaria, é hospital. Então vai entrar gente difícil aqui. Essas pessoas difíceis, elas não têm que influenciar vocês. É vocês que têm que influenciar elas. Vocês não têm que se tornar como elas têm que se tornar como vocês. Isso se chama conversão. Isso é possível para quem tem óleo. Quem está... Ó, segundo lugar, vamos lá, para a gente seguir rapidamente o horário. O segundo lugar, o bom samaritano tinha o vinho. Diga comigo: vinho. O que é a representação do vinho? Não enchei-vos de vinho, mas do Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho, mas do Espírito Santo. O vinho é a representação do Espírito Santo. Principalmente para os judeus, no Antigo Testamento, o vinho é a representação da alegria, do Espírito Santo. O primeiro milagre que Jesus fez foi aonde? Num casamento. E o que ele transformou? Água em vinho. Trouxe alegria. A igreja precisa ser alegre. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso Efésios diz no capítulo 6, revesti-vos no Senhor. E vocês devem estar sempre fortalecidos no poder do Senhor. E na força do seu poder, que é a alegria.
Aí depois ele fala assim, revesti-vos também da armadura. A armadura vem depois. Tem muita gente que pensa que revestir do Senhor da força e seu poder é armadura. Não é armadura. Armadura depois. Revestir da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Ambientes contagiados por alegria faz com que os corações daqueles que estão se aproximando também sejam contagiados por alegria. Imagine comigo aquele bom samaritano pegando aquele rapaz quase morto, passou o óleo nele, colocou ele em cima do jumento, ele foi andando a pé e colocou o rapaz em cima do jumento. E foi conversando com ele, falando assim, fique tranquilo. E começou a contar algumas coisas para ele. Aí aquele rapaz que estava quase morto começou a sorrir. Então a alegria deve ser estampada no povo de Deus. Então o rosto do povo de Deus é um rosto aformoseado, se é que pode dizer assim, vai ficar ruim até para traduzir, né? É um rosto formoso. Por quê? Por conta da alegria. Veja que a palavra diz assim, eu trocarei de vocês as vestes de tristezas, por quais vestes? De alegria. Então, uma igreja alegre contagia o mundo com um mundo triste. Porque uma pessoa caída, ela não tem motivo para sorrir. Uma pessoa caída, ela não tem motivo para se alegrar. A alegria do Senhor, inclusive, é um fruto do Espírito. Então, a alegria é algo que deve haver na igreja. Você nunca como igreja, seja passando aquela porta para dentro, ou no seu trabalho, na escola, você deve evitar andar de cara fechada, porque você está transmitindo uma unção de raiva. Mas quando você consegue ser feliz, você transmite o fruto do Espírito que está dentro de você. Porque fruto, Espírito e alegria tem tudo a ver, eles andam juntos, por isso é um fruto do Espírito. Então a alegria do Senhor tem que ser a nossa força. Quer ser uma igreja que vai fazer diferença nessa geração? Não basta ter o óleo, tem que ter alegria também. Tem que ser uma igreja alegre. Você tem que olhar para as coisas e sorrir de vez em quando. Meu irmão, você tem que ver diante dos problemas alguma coisa que dá errado e você dá um sorriso de vez em quando. Sabe o que acontece? Muitas vezes o louvor erra. Aí sabe o que acontece? A gente fica bravo. Dá risada, irmão. Oh, erramos. Poxa, a vida a gente vai tentar de novo. Nós vamos ter um novo amanhecer. As misericórdias do Senhor vai se renovar sobre a nossa vida. Ah, vai dar tudo certo, igreja. Você tem motivo para chorar, mas você tem 1 milhão de motivos para sorrir. O teu Deus ama você, escreveu o seu livro no livro da vida, o seu nome no livro da vida, está preparando para você moradas celestiais, está guardando você aqui nessa terra. O maligno pode até tentar, mas ele não consegue te derrotar, porque você está escondido à sombra do Onipotente. Ah, ele é teu escudo e fortaleza, igreja. Quem está alegre com Jesus aí? Quem está alegre? O irmão chegou em mim uma vez e falou assim, pastor, eu não gosto dos irmãos que dirigem o culto. Eu falei, por quê? Ele chegou assim, não gosto dos irmãos que dirigem o culto. Eu falei, por quê? Fica perguntando quem está alegre com Jesus, que palhaçada é essa, rapaz? Eu olhei para os irmãos, chamei os irmãos, vem cá, os irmãos, o irmão está bravo aqui, dizendo que vocês estão falando quem está alegre com Jesus. Agora que eu quero que vocês falem, ele não pode contagiar vocês. Vocês têm que contagiar ele. Esse cara aqui, eu não vou ficar feliz. Se Jesus voltar para arrebatar a igreja, antes disso eu quero ver esse cara sorrindo na vida. Eu quero ver esse cara mudar a face dele, meu. Saiu do mundo, veio para a igreja, está igualzinho como estava antes. Chuchu murcho, bravo, ranhento, ranzinza. Irmã, eu sei que você sofre dentro da tua casa, porque quando você chega lá, seu marido joga meia no meio da sala, toalha molhada em cima da cama, sabonete no chão, cueca não sei aonde, seus filhos jogam brinquedo no meio, o pai vai lá e passa, chuta o brinquedo, e você fica nervoso dentro de casa e revoltado. Eu sei disso, irmão, e não estamos fazendo apologia à sujeira não, mas eu quero dizer para você o seguinte, a gente precisa sorrir um pouquinho mais. Existem momentos que a gente tem que pegar a nossa família, colocar ali na frente da televisão, colocar umas pegadinhas que sejam saudáveis, e ficar rindo de vez em quando, irmão. A gente tem que fazer a roda assim, ficar rindo, contando coisa boa. Ah, mas a gente não pode ficar rodeando, ficar falando de coisa ruim, de desastre, de maldição, não, meu irmão. A gente tem que começar a falar de bênção. A alegria do Senhor formoseia o rosto, meu irmão. Você precisa entender, minha irmã, que a alegria do Senhor é tua força. Não é hora de chorar, é hora de levantar. Eu entendo uma coisa, teve uma irmã que estava com câncer terminal, e o médico falou para ela, você tem 30 dias para você morrer, e ela chegou em casa muito triste. Eu fui lá e comecei a abraçar ela, e comecei a ministrar alegria sobre a vida dela, alegria, porque eu sabia que o canceroso, ele morre primeiro dentro dele, para depois morrer fora. E eu falei assim, se você estiver viva dentro,
Ainda que o seu homem exterior se corrompa, o seu homem interior se renova cada dia. Cada dia. E sabe o que aconteceu? Já faz 3 anos, essa mulher não morreu ainda. Se é para Jesus, pode ser forte. Se é para Jesus, pode ser forte. Se é para Jesus, tem que ser forte. Pastor João, o senhor sabe disso? Pastor João tem 40 anos de experiência pastoral. Eu estou com 13 anos de experiência pastoral, muito longe dele. Irmãos, uma igreja alegre, uma igreja feliz, começa dentro de casa, quando você está se arrumando para vir para a igreja. Você já desliga, irmão, desliga aquele maldito daquele Faustão, irmão. Não assista aquela imundícia, desliga aquele trem, joga um louvor. Deixa os seus filhos já tomar banho e se arrumar. As mulheres demoram mais, eu sei como que é. Então o que acontece? O homem fica por último. Você fica por último sentado no sofá esperando, né? Aí o que você faz? Você vai lá e lê a Bíblia, meu irmão, lê um versículo. Coloca a sua casa na unção. O culto não começa aqui, o culto começa em casa. Quando você vem, não fica brigando não, xingando os filhos. Entra logo aí, porcaria, para com isso, rapaz. Você deixa ele entrar. A mulher está entrando no carro, o cara está acelerando, a porta aberta ainda, o vestido preso. Entendeu? Não faça isso. Diga assim, não é nós, não é nós. Fala, não é nós. Vem bravo para a igreja. Chega ali na porta da igreja, nervoso. Aí na hora que desce do carro, transforma. Não é? Aí, ó, já pensou? A mulher quer mudar para a igreja. Irmãos, não, a alegria do Senhor é nossa força. A gente precisa de ambientes mais contagiados pela alegria de Deus. Você imagina que o céu é festa, alegria ou tristeza e morte? É festa, irmão. É festa, irmã. É assim que é o céu. A gente tem que rir da desgraça. Sabe por que eu falo para você? Porque você já veio várias vezes aqui na igreja já com palavra de morte na sua vida. Disseram assim, agora é o seu fim. Agora acabou. Não, essa prova que eu estou passando, eu não saio mais dela. Gente, já faz 10 anos, você está vindo aqui ainda, está vivo. Você não morreu. Irmão, já falou que você estava falido. Está aí você aí, ó. Duvido que você não tem milão no seu bolso agora aí. Irmão, o diabo fica falando no seu ouvido, você fica acreditando. Olha só. Um rapaz estava brigado com a esposa. E ele falou assim para mim, pastor, agora acabou meu casamento. Agora acabou. Eu falei, irmão, quando você fala assim, agora acabou, você ainda vai aguentar andar mais 1000 léguas ainda. 1000 milhas. Ele, não, você está errado, pastor. Eu falei, estou falando para você. Você vai andar mais 1 milha, você vai oferecer o outro lado da face, você não vai dar só a túnica, você vai dar a capa. Escuta, eu estou falando para você. Chegou no outro culto, quem estava lá abraçadinho com a esposa lá e chorando na hora do culto? Irmão, a gente tem que entender que a alegria do Senhor é a nossa força e é o combustível para contagiar os ambientes que nós vivemos. E às vezes lá dentro do trabalho é um ambiente ruim, não é um ambiente bom. Você tem que começar a pedir para o Senhor te encher dessa alegria para você contagiar aquele lugar. Você tem que falar assim, não, tem que mudar a história desse lugar. Esse lugar aqui é uma hospedaria, esse lugar aqui é um hospital, tem que ter óleo e tem que ter alegria. Quem lembra daquele filme Dr. Pet? Aquele médico que curava com alegria, lembra? É até real, o cara é vivo, é evangélico até, né? É um homem de Deus. Então o que acontece? Aquele cara descobriu que com alegria. Tem um amigo meu que formou em medicina agora, ele é um pastor, ele se formou em medicina, e sempre ele está comigo lá, e ele falou assim, pastor, eu contagio o meu consultório com alegria. No final, eu nem receito remédio nenhum. Nenhum. A pessoa entra lá, eu já dou um abraço, já faço umas piadas dela, já faço. A pessoa fica até brava às vezes, depois eu vou ganhando ela, ganhando. Sai de lá sem nenhuma receita, sem nenhum remédio, já sai de lá curada. Por quê? Porque muitas vezes nós somos contaminados pelo espírito do diabo, que é o quê? Roubar, matar e destruir. Olha só o diabo, ele não podia ter matado aquele rapaz? Na parábola ele poderia, mas a intenção dele era fazer o cara sofrer. Porque a sofrência traz tristeza. Quando o camarada enche a cara, bebe. Você lembra lá no Brasil, na época que você morava lá, né? Ele pegava a garrafinha, tinha um corotinho. O que ele ficava lá? Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Não é assim? Não é vagabundo, está fazendo o que na praça então?
Entendeu? Então o que acontece, irmão? A tristeza, essa unção de tristeza que o diabo tem trazido sobre as igrejas, é que tem feito com que as igrejas não cumpram o papel delas de bons samaritanos dessa geração. Mas a unção de alegria, de descontração, de diversão. O pastor João, uma pessoa amorosa, a pastora Anice, super amorosa, já me abraçou ali. Já falou assim, ó, você vai apanhar depois do culto, viu? Você chegou 4 horas da manhã, não comeu nada ainda e tal. Ela estava preocupada. É isso aí. Os meninos rindo, brincando aqui, ó. É desse jeito lá na igreja, lá os meninos. Eu abraço os meninos, tem uns barrigudão lá. Eu abraço eles assim na barriguda, não dá nem para abraçar. Já brinco, está grávido quantos meses. E eles respeitam eu, eles não perderam o respeito por mim. Eles sabem quando é brincadeira e quando é falando sério. Mas o nosso ambiente, ele tem que ser alegre. Porque a pessoa que passa ali, aquilo é uma cura para ela, porque ela está vivendo o quê? Opressão. Gente, eu já vim, essa é a terceira vez que eu venho nos Estados Unidos pregar. Eu preguei lá em cima, uma vez no frio, na neve. Os velhinhos tudo morrendo. Por quê? Depressivos. Por causa do frio, ficam isolados. E o isolamento é fruto da tristeza. E essa geração é a geração mais isolada de todas. Por quê? Porque ela fica na frente do computador. Existem crianças, pré-adolescentes e adolescentes, que nem saem do quarto. Eles vão para a escola, voltam indo para o quarto. Às vezes o pai tem que levar comida onde? Dentro do quarto. Ele fica no computador. Ele fica perto do camarada que está lá no Japão, mas fica distante da família dele, está na mesma casa. E nesse isolacionismo que ela tem vivido, ela tem entrado um espírito de depressão. Existem muitas pessoas hoje que estão dizendo assim, eu não preciso da igreja para ser igreja. Isso é uma mentira. Eu vou te explicar. Você não precisa da igreja para ser adorador. Jesus disse para a mulher samaritana o quê? Você não tem que adorar nem naquele monte e nem nesse. Os verdadeiros adoradores adoraram o Pai e quem? Pronto, é aqui dentro, ó. Você não precisa disso. Você não precisa da igreja para adorar. Olha só, você adora no banheiro, no chuveiro, sim ou não? Sozinho. Precisa ter alguém lá fazendo com você a segunda voz? Você faz a primeira, a segunda e terceira voz. Faz ou não faz? Seja sincero, você imagina que você é o melhor cantor. Se alguém estivesse gravando ali, você pensa que ia ser um CD. Mas quem está fora do banheiro está assim, ó. Mas por quê? Dentro de você, o seu espírito está tão forte que ele faz com que fique perfeito o louvor. É ou não é? Ele não está perfeito para quem está fora, mas para quem está em espírito é perfeito. Sim ou não? Pode chegar uma taquara rachada aqui e adorar. Se ela adorar em espírito, você sente a presença. Então o que acontece? Muitas vezes, para você ser adorador, você não precisa estar na igreja. Mas entenda uma coisa, para ser igreja, tem que ser 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. Igreja é plural, diga para o seu irmão, igreja é plural. Pode falar, igreja é plural. Se vocês concordarem em alguma coisa no nome de Jesus, vocês são igreja. Se não, não é igreja, é isolacionismo. Por isso os apóstolos não andavam sozinhos. Iam de 2 em 2. Quando não ia 3. Então, igreja é plural, é reunião, é eclésia, é estar junto. Olha para o seu irmão e fala, estamos juntos de verdade. Irmão, no meio de vocês não precisa ter perfeição. No meio de vocês não precisa ter perfeição. O que precisa haver no meio do corpo de Cristo não é perfeição. O que precisa haver é companheirismo. É confiança. Eu sei dos seus defeitos, não interessa. Eu tenho confiança em você, em saber que você tem caráter, você é bom. Você não é perfeito, você não é perfeita, nem precisa ser. Porque você está sendo construído. Você está em processo de construção. Então fique tranquilo, perfeito você não vai ser, mas que você está no caminho, está. Não que eu julgue que tenha alcançado, mas eu sigo para o alvo. Então o que nós precisamos entender? Que essa alegria precisa contagiar o nosso coração. Neemias 8:10. Neemias 8:10, diga comigo, Neemias 8:10. Memoriza o versículo, diga Neemias 8:10. Diga, a alegria do Senhor é a nossa força. Agora eu quero ver se vocês vão sorrir, porque vem o terceiro elemento. E muitas vezes o terceiro elemento as pessoas fecham a cara. E eu entendo por quê. E ele disse que depois de 2 dias ele vai voltar para poder buscar o que estava perdido, o que ele resgatou. Ele foi lá e deixou dons, ele deixou dracmas, ele deixou talentos, ele deixou denários, ele deu, porque a hospedaria não se sustenta sozinha. Meu irmão, se tem uma coisa que vai te ajudar a fazer justiça nessa terra é dinheiro.
Entenda uma coisa, a igreja sem dinheiro, ela não tem poder para fazer justiça nessa terra. Quer que eu te prove? O cara está passando fome lá fora. Vai lá e fala para ele, Deus abençoe. Nem ouve. E o que Tiago falou? Mostra a sua fé através das suas obras. Se seu irmão estiver passando frio, vamos supor, lá fora está 6 graus negativos. O cara está passando frio lá fora. Você não tem uma roupa para dar para ele. Vai lá e fala, Deus abençoe. Nessa terra aqui, se a igreja não tiver dinheiro, ela não faz justiça. Não faz, porque você não consegue pagar a conta de alguém, você não consegue comprar um remédio para alguém, você não consegue nada. Então, Jesus, como bom samaritano, não esqueceu de incluir isso dentro da parábola. Ele disse, a igreja precisa de óleo, a igreja precisa de vinho, mas a igreja precisa de denário. Denário não é função do pastor ganhar. Denário é sua função. Deus derrama sobre você a prosperidade para você ganhar denário, para você trazer todos os tesouros trazer na casa do tesouro, para que esteja sempre preparado. Vocês têm freezer aqui? Tem geladeira aí, pastor? Tem? É uma vergonha diante do Senhor se aquele freezer estiver vazio. Tem que estar cheio o tempo todo. Todo. Os irmãos, quando você vem da igreja, no culto domingo à noite, você já passa no mercado, você já compra 2 quilos de carne e já deixa lá. Sabe o que você faz? Não tem nada na igreja, não tem festa, não tem nada. Já compra 3 refrigerantes, já deixa lá. Não precisa o pastor pedir. Porque aí o pastor vira pidão. Aí o que acontece? O pessoal que vem aqui, fala assim, aquele pastor só fica pedindo dinheiro. Por quê, irmão? Porque os irmãos que deveria fazer sem precisar pedir, não estão fazendo o seu papel. Me diz uma coisa, o hospedeiro cobrou alguma coisa aqui do bom samaritano? Quem foi que ofereceu? É isso aí, por quê? Porque a igreja não cobra, a igreja, ela recebe. Igreja não cobra, ela recebe. É você que oferece, não é ela que te pede. É você que oferece. Por causa disso, a gente vive a mendigar o pão. Não existe igreja poderosa nessa terra sem denário também. E você é a igreja. Então, dentro do seu salário, pastor, me perdoe estar pregando isso, eu não estou doutrinando a igreja. Você com o seu salário, você precisa incluir a igreja dentro dele. Ó, eu tenho que ir para a conta de energia, eu tenho que ir para a conta de água, e a igreja não está lá. Então, esse homem, ele estava viajando, ele estava seguindo o seu caminho. O que significa caminho? Significa jornada. O que é jornada? Legado. Ele estava construindo a sua vida. Na caminhada da vida, esse homem nunca se esqueceu de que a hospedaria precisaria. Então ele estava sempre preparado com seus denários para que na hora que a igreja precisasse, ou a hospedaria precisasse, ele sabe que a igreja cura. Ele sabe que a igreja traz alegria. Mas ele sabe que a igreja também precisa receber. Porque uma mãe que amamenta e não é alimentada, ela fica desnutrida. Exatamente. Quem está pegando aqui, irmão? O Espírito Santo está falando com você nessa manhã? Porque se ela amamenta, ela vai ficando desnutrida. Ela vai perdendo a força, porque ela também precisa alimentar. Porque alguém precisa se preocupar com a mãe. Alguém precisa se preocupar. Quem que é? O esposo. O noivo. Então o que acontece? Assim como o homem se preocupa com a sua mulher que teve um bebê e está alimentando e precisa ser nutrida, ele vai no mercado, ele pensa em comprar alguma coisa e levar para casa, porque sabe que sua esposa precisa de uma vitamina, de uma comida boa. Então ele se preocupa com isso. Os membros da igreja precisam entender essa necessidade da igreja. Você precisa ter esse coração. Então olha só, nunca vai lhe faltar. Porque conforme o pastor leu aqui aquela hora, 2 Coríntios capítulo 9, 7, quanto mais você semeia na igreja, maior vai ser a colheita. Então, nunca irá lhe faltar, a partir do momento que você faz com alegria. Não por pressão, mas com alegria. Porque, pastor, como diz o meu pastor antigo, oxalá precisávamos nós, nem precisar fazer nenhum tipo de apelo nesse sentido. No sentido dos próprios irmãos fazerem isso. Irmão, você vai tirando aqui, é igual os 5 pães e 2 peixinhos. Quem se lembra? Olha só, Jesus levantou para o céu e abençoou, deu na mão dos discípulos e falou assim, agora vai lá e distribua. Sim ou não? Me diz uma coisa, que hora que Jesus multiplicou o pão e peixe? Na mão dos discípulos. Quando eles estavam distribuindo.
Não foi na oração ele só deu graças. Você entendeu? Só abençoou. Foi na mão dos discípulos. Olha só, imagina comigo a cena. Olha só, Pedro com um pão aqui, na outra mão com peixe. Na hora que ele parava aqui na frente de uma família, eles pegavam um pedaço, pegavam outro pedaço. Pedro pensava assim, vai acabar. O pão estava grande de novo. Entendeu? Aí você pensa assim, poxa, eu vou levar na hospedaria, vai acabar. Aí na hora que você vê, quem está entendendo, se é para Jesus pode ser mais forte. Se é para Jesus pode ser mais forte. Porque Ele merece toda a honra, toda a glória. A igreja tem o papel de sustentar o desfalecido. De socorrer o necessitado. E ela nunca vai poder fazer isso se o corpo dela é miserável. Só quando o corpo dela é próspero. O que é próspero? É ser rico? Não. O que é próspero? É ter tudo o que você precisa e sobrar um pouco. Nunca vai faltar. É milagre. 5 pães e 2 peixinhos. Vai multiplicar. É milagre. Jesus Cristo disse, o apóstolo Paulo repetiu. Não tem lugar nenhum da Bíblia Jesus dizendo isso. Mas o apóstolo Paulo disse que Jesus disse isso. Mais bem-aventurado é dar. Imagine você essa cena. Pense comigo. Vou fazer uma ilustração análoga para você trazer na mente uma imagem. Olha só, está ali na rua, um mendigo sentado, com um chapéu, todo sujo, fedendo, e com um chapéuzinho assim pedindo esmola. Aí está passando uma pessoa, aí essa pessoa vai lá, e tira um bolo assim de dinheiro, e escolhe uma nota de $100 e dá para o mendigo. De $10, de $1, de $5, não importa. Dá para o mendigo. Ora pelo mendigo, profetiza na vida dele, quer saber se ele quer tomar um banho, né? Se ele não quiser, não força a barra, mas ministra no coração dele, e aí você sai. Quem você gostaria de ser nessa cena? O mendigo ou a pessoa que abençoou o mendigo? O abençoador. Mais bem-aventurado é dar? Quem que você quer ficar na posição? De dar ou de receber? Você tem que fazer uma escolha, irmão. Sendo igual um mendigo na igreja. Escolha de uma vez por todas quem você quer ser nessa cena da vida. Quando Jesus está dizendo assim, mais bem-aventurado é dar do que receber, você acha que ele estava brincando? A gente muitas vezes diante do Senhor leva uma vida de mendigo. Nunca tem. Irmão, para de falar para os seus filhos que você não tem dinheiro. Fala que você não quer comprar, que você não vai comprar. Diga, não vou comprar. Pronto. Não vou comprar. Porque você fica profetizando. E aí você fica entendendo, incutindo na cabeça do seu filho que nunca tem. Ele cresce miserável, igualzinho. Gente, uma igreja para ser boa samaritana nessa geração, ela precisa de óleo, vinho e denário. Óleo, vinho e denário.